Olá, pessoal do segundo A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Bem, nesta videoaula, como você está vendo, nós vamos tratar do tema permutação simples. E eu já adianto que permutação é um dos casos que nós temos para fazer contagens, da mesma forma como já fizemos anteriormente. Só que agora, vamos utilizar uma fórmula para isso. Mas vamos apresentar isso logo depois de rodar a vinheta. Bem, vamos então dizer o seguinte: a permutação simples é a técnica de contagem de quantas maneiras diferentes nós podemos dispor um certo número de elementos. Então veja só, vou ter aqui um grupo de elementos e eu quero saber de quantas maneiras eu posso organizar esses elementos, em termos de quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, o quarto e assim por diante. É isso que nós chamamos na matemática de permutação simples. Vamos dar um exemplo aqui, ó. De quantas maneiras diferentes eu posso colocar 10 livros em uma estante? Então, aqui nessa ilustração, tentei colocar aqui uma estante, né, onde tem aqui 10 livros. Veja só, esses 10 livros, eu posso deixá-los dessa forma aqui. Mas eu posso, por exemplo, pegar esse vermelho e pôr na frente. Posso pegar esse amarelo e pôr atrás. Posso pegar esse azul e pôr em segunda posição. Ou seja, eu posso mudar a ordem deles, mas mantendo sempre os 10 livros, né? Então, a pergunta é a seguinte: de quantas maneiras nós podemos fazer isso? Você acha que são 10, 20 maneiras, 50, 100, 1000 maneiras? Vamos fazer a conta para ver qual vai ser o resultado. Bom, então para resolver isso, vamos imaginar que nós retiramos todos os livros da estante. Colocamos, por exemplo, sobre uma mesa. A tarefa de recolocar todos os livros se divide em 10 etapas. Então veja lá o princípio fundamental da contagem, em 10 etapas, né? Por quê? Porque nós vamos colocar um livro de cada vez. E a colocação do primeiro e a do segundo, por exemplo, são independentes, né? E uma não interfere na outra. Então, esse é o caso típico que cabe dentro do assunto que nós estamos estudando, que é o assunto das contagens, né? Agora, veja só, para nós voltarmos a colocar os livros, né? Para a primeira posição, nós temos qualquer um dos 10 livros que estão sobre a mesa. Então, para a primeira posição, eu tenho 10 opções. Para a segunda posição, eu não tenho mais 10, porque um já está colocado na estante. Então, agora só tenho 9 opções. Para o terceiro livro, para retomar lá o terceiro livro, agora eu não tenho mais 9 opções, eu tenho só 8. Por quê? Porque 2 já foram colocados, um na primeira e um na segunda. Como eram 10, agora só tenho 8. Para a quarta posição, só sobraram 7 disponíveis. E você já percebeu que para cada posição vai diminuindo o número de opções. Para não ficar muito repetitivo, já vamos para a 10ª posição, né? Então, depois da 7ª, 8ª, 9ª, aliás, da 4ª, 5ª, 6ª posição, vamos chegar na 10ª. Quando chegar na 10ª, nós só vamos ter uma opção. Então, é claro que como isso aqui vai se tratar do princípio de contagem, basta multiplicar 10 por 9, por 8, por 7, por 6, até chegar no 1. Então, aqui está o cálculo. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, até chegar no 1. Mas, professor, isso aqui não é o 10 fatorial? É exatamente, né? Então, o cálculo que nós temos que fazer é 10 fatorial. E interessante, né? O 10 é o número de livros que nós tínhamos. Então, aqui já dá para a gente entender o seguinte: se a gente tivesse só 9 livros, seria 9 fatorial. Se a gente tivesse 5 livros, 5 fatorial. E quanto que é 10 fatorial? 10 fatorial é pura e simplesmente 3.628.800 maneiras diferentes de colocar esses livros. Lembre-se que numa das aulas anteriores eu disse que muitas vezes a gente fica espantado com a quantidade de maneiras que nós temos, por exemplo, para colocar apenas 10 livros em uma estante. Imagine uma estante com milhares de livros, né? Bem, então vamos generalizar agora para a seguinte formulinha, ó. Esse P maiúsculo significa permutação. E esse N aqui, nessa posição, nós vamos colocar
o número de elementos que nós temos para permutar. E, claro, isso aqui vai ser igual a esse número fatorial. Então, n fatorial. Então, a permutação de n elementos é simplesmente n fatorial. Permutação de 4 elementos, 4 fatorial. Permutação de 10 elementos, 10 fatorial, e assim por diante. Vamos para mais um exemplo, que é o exemplo 2 aqui, dizendo assim, ó, quantos são os anagramas da palavra amor? Em geral, no exercício de contagem, nós não perguntamos quais são, mas simplesmente quantos são. Isso porque muitas vezes nós, como no caso anterior, temos tantas combinações que não seria viável escrever todas, né? Bem, olha só, o anagrama, se você ainda não sabe, é uma palavra obtida pela mudança da posição das letras da outra palavra. Então, por exemplo, aqui a palavra-chave é a palavra amor. Se eu mudar as letras da palavra amor, mas mantiver 4 letras, eu posso formar palavras como, por exemplo, Roma. Olha só, se eu escrever de trás para frente, R-O-M-A, Roma. Então, Roma é um anagrama da palavra amor. Claro que amor é um anagrama da palavra Roma também. Bem, mas não existe só essa. Por exemplo, eu posso pegar M-O-R-A, fica mora, né, que é um verbo, do verbo morar, né, mora, ele mora. Bem, então, nós podemos ter, nesse caso, palavras com sentido ou sem sentido na nossa língua, mas não deixam de ser anagramas. Então, por exemplo, M-R-A-O, não tem nenhum sentido, né? M-R-A-O é uma palavra que não existe, mas é um anagrama da palavra amor. Bem, então, como nós só temos que mudar a ordem das letras, nós estamos diante de um problema semelhante ao caso da mudança dos livros, só trocar a posição dos livros, né? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Mas quantos anagramas tem a palavra amor? Esse também é um caso de permutação, pois os anagramas são obtidos pela mudança de posição de letras. E todo problema que se constituir somente na posição dos elementos, você vai usar a permutação, a formulinha da permutação. Bem, como a palavra amor tem 4 letras, então o total de anagramas que podemos obter é permutação de 4 elementos. Olha lá, permutação de 4 elementos é igual a quanto? É 4 fatorial. E como é que é o 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24 anagramas. Como não são muitos anagramas, eu acho que vale a pena você tentar escrever todos eles. 2 ou 3 eu já falei, né? Tem o amor, depois R-O-M-A, M-O-R-A, mas tem muitos outros, até chegar no total de 24. Tente fazer isso aí no seu caderno e que você possa ter aproveitado esta videoaula. Até a próxima oportunidade.